nos orfanatos, nos abrigos de idosos, dos quais destacamos o abrigo de idosos de Itabira, faz parte do nosso grupo, que possa a misericórdia divina se estender também sobre os que se encontram aflitos, pelos que se encontram nas marquises das ruas. E também rogamos pelos que ainda se encontram em guerra, pedindo a Jesus que intervenha e que possa melhorar a situação dos ucranianos, né? Vimos agora que eles dependem diretamente de Deus. Mas há um relato sobre São Francisco, não, São Benedito, que ele, uma certa feita, foi com um discípulo visitar um mosteiro, né? Bem distante, que ficava num lugar muito cheio de neve, muito frio. E então andaram, já estavam cansados, com fome e enregelados, quando bateram na porta do mosteiro, né? Tudo fechado, sabe, no mosteiro, né? Aí bateram na porta, aquela correntona, né? Aí uma voz por um buraquinho perguntou: quem são vocês? Aí eu sou Benedito, servo de Deus, de tal lugar ser assim. Ele fez: não conheço vocês. Ele fechou o portão. Aí disse que só sorriu, né? E o outro, morrendo de medo, que estava enregelando, fez: vem cá, você vai ficar alegre? Mas eu vou morrer de frio. Ele fez: não, eu estou alegre que agora sim nós estamos diretamente nas mãos de Deus. Não temos ninguém que possa nos aliviar, ninguém que possa nos salvar, só Deus. Aí a portinha se abriu de novo, pai. O monsenhor do convento disse que vocês podem entrar. E abriu o portão e eles entraram, graças a Deus. Os ucranianos estão agora nas mãos de Deus. Porque apesar de toda a Europa junta dizer que vão apoiar eles, mas é insignificante em relação a um poderio imenso que é a Rússia, né? Então eles agora estão na mão de Deus. E nós oramos hoje, especialmente por eles, na introdução da nossa reunião. Senhor Deus, que a vossa misericórdia se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem e a esperança para aqueles que passam pela provação. Senhor, dá ao viajor da estrela guia, dai ao aflito a consolação, ao doente o repouso, e ao espírito culpado o arrependimento. Dai à criança o guia, dai ao órfão o pai. Permiti aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Um raio, uma faísca do vosso amor poderá abrasar toda a terra. Deixarem beber na fonte da vossa bondade, fecunda e infinita, e todas as lágrimas cessarão, e todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. Como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha, nós esperamos de braços abertos para vós. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Senhor, dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir-se a vossa santa imagem, que assim seja. E que a graça divina ilumine ao irmão que hoje dirige os Estados Unidos, para que ele volte atrás na sua decisão de apoiar a Rússia contra a pobre da Ucrânia, porque agora ele só tem
ao Pai Celestial para cuidar deles e evitar o massacre que é o leão que devora um cordeiro. Rogamos também Jesus, aos bons espíritos mensageiros do amor divino, que magnetizem a água colocada neste ambiente com esta finalidade, para que esta água adquira propriedades especiais. A água que era mude as suas moléculas e se transforme em tônico energético capaz de revitalizar todas as células de nosso organismo. Medicamento eficaz contra todas as doenças do corpo e da alma, que é. Levantamos os olhos para vós, ó Eterno, e nos sentimos fortificados. Sóis a nossa força, não nos abandoneis, ó meu Deus. Esmaga-nos o peso das nossas iniquidades. Ajudai-nos. Conhecendo as fraquezas da nossa carne, não afastei de nós as vossas preciosas vistas. Somos fracos, meu Pai, mas o vosso amor nos sustentará. Somos devorados por uma sede ardente. Fazei jorrar a fonte de água pura e cristalina da verdade e do bem, que ficaremos saciados. Que a nossa boca não se abra para murmurar contra os aborrecimentos e as aflições do dia a dia, mas sim, bom Pai, para cantar os vossos louvores, porque só vós sois bom, só vós sois justo e nos perdoa. Sois o fim, sois o objetivo das nossas existências. Bendito e louvado seja o vosso santo nome, que assim seja. Em nome de nosso Pai Todo-Poderoso, o Senhor Deus do Universo, e Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, vamos por iniciada a reunião de estudo da noite. Viva Jesus, Deus está presente em nossa vida. Uma palavra, Juquinha. Daqui ela não ouve, não. Daqui ouve. É que hoje nós estamos pelo celular, porque não trouxemos o. Evangelho e simpatia. Do apostolado de Jesus, destaca-se a simpatia por alicerce da felicidade humana. A violência não consta da sua técnica de conquistar. Ainda hoje, vemos vastas fileiras de lidadores do sacerdócio usando, em nome dele, a imposição e a crueldade. Todavia, o mestre, invariavelmente, pautou os seus ensinamentos nas mais amplas normas e respeito aos seus contemporâneos. Jamais faltou com entendimento justo para com as pessoas e as situações. Divino semeador, sabia que não basta plantar os bons princípios e sim oferecer, antes de tudo, as sementes favoráveis, condições necessárias à germinação e ao crescimento. Certo em se tratando de interesse coletivo, Jesus não menoscaba a energia benéfica. Exproba o comercialismo desenfreado que humilha o tempo, quanto profliga os erros de sua época. Entretanto, diante das criaturas dominadas pelo mal, enche-se de profunda compaixão e tolerância construtiva. Aos enfermos, não indaga quanto às causas das aflições que os vergastam, para irritá-los com reclamações. Auxilia-os e cura-os. Os apostamentos que dirige aos pecadores e transviados são recomendações doces e sutis. Ao doente curado no tanque de Betesda, explica despretensioso. Vai e não reincivas no erro para que te aconteça coisas pior.
A pobre mulher apedrejada na praça pública adverte bondoso: vai e não peques mais. Não indica o enfermo às vítimas de sombra, reergue-as compassivo e acende-lhes nova luz. Compreende os problemas e as lutas de cada um. Atrai as crianças a si, compadecimento infundido, novas confianças aos corações maternos. Sabe que Pedro é frágil, mas não desespera e confia nele. Contempla o torno, drama do espírito de Judas. No entanto, não o expulsa. Reconhece que a maioria dos beneficiários não se revelam à altura das concessões que solicitam, contudo, não lhes nega assistência. Preso, recompõe a orelha de Malco, o soldado. À frente de Pilatos e de Antipas, não pede providência, suscetíveis de lançar a discórdia, ainda mesmo a título de preservação da justiça. Longe de impacientar-se com a presença dos malfeitores, que também sofreram a crucificação, inclina-se amistosamente para eles e busca entendê-los e encorajá-los. A turba que o rodeiam com palavrões e cutiladas envia pensamentos de paz e votos de perdão. E ainda além da morte, não foge aos companheiros que fugiram. Materializa-se diante deles, induzindo-os ao serviço da regeneração humana, com o incentivo de sua presença e de seu amor, até o fim da luta. Em todas as passagens do Evangelho, perante o coração humano, sentimos no Senhor o campeão da simpatia, ensinando como sanar o mal e construir o bem. E desde a manjedoura, sob a sua divina inspiração, um novo caminho redentor se abre aos homens, no rumo da paz e da felicidade, com bases no auxílio mútuo e no espírito de serviço, na bondade e na confraternização. Entre os enviados de Deus para pregar o amor, a compaixão, a dignidade, o respeito à vida, nenhum desses emissários pôde realizar em 3 anos apenas o que Jesus realizou. E o apóstolo Lucas chega mesmo a dizer que se todas as coisas que Jesus fez fossem colocadas, não caberia um livro no mundo inteiro pela quantidade de coisas que ele fez que pudesse conter tudo quanto Jesus fez diante deles. Então, realmente, a presença de Jesus foi um notável marco na história da humanidade que se eternizou. E mais ainda, Jesus Cristo deverá dirigir o planeta Terra pelos séculos dos séculos, porque isso foi profetizado, e o seu reino não terá fim, porque tem a chancela do próprio Deus, do próprio Criador. Portanto, o mal sempre é transitório, o bem é eterno. E essas coisas que nós vemos, essas lutas inglórias que nós assistimos desde a nossa infância até agora, mostra somente a dureza de coração de alguns homens na Terra que induzem mentes pequenas a pensarem como eles. Daí o egoísmo, daí o mercantilismo, que leva, infelizmente, nações inteiras a uma situação de paralisia do campo da evolução. Não há regresso, é verdade, mas pode haver sim estacionamento. E é isso que nós estamos observando no nosso tempo. Mas com relação à situação de nossos irmãos que humildemente foram buscar ajuda aos seus demais irmãos poderosos,
Eu diria que eles não precisam se preocupar, porque para Deus nada é impossível. Houve uma situação no passado em que parecia mesmo impossível uma pequena nação, que era a nação de Judá, cujo rei Ezequias estava alarmado, porque tinha um exército assírio de 185 mil homens acampados na frente da cidade de Judá. Todas as outras cidades já haviam caído, só restava ele, e apenas ele. E o rei Senaqueribe, do Assírio, mandou perguntar a ele que deuses outros conseguiram livrar suas nações da violência e da estupidez dele. Né? Na verdade, da grandeza dele, da majestade dele. Mas, na verdade, era a violência dele. Como nós estamos vendo agora, no nosso tempo, violência e estupidez, gerando sofrimento, prejuízos e temores no mundo inteiro. Mas ocorreu que um profeta se levantou e disse: diz o Senhor Deus, não atirará contra esta cidade uma única flecha. Pelo mesmo caminho que ele veio, por esse caminho ele retornará. Isto era já chegando à véspera da batalha. Ora, aconteceu que anoiteceu e o rei convocou todo mundo para confiar em Deus e disse as palavras que o profeta tinha dito a ele, para que todo mundo ficasse confortável. E mandou que aquelas pessoas que estavam dizendo essas blasfêmias contra Deus, que ninguém respondesse. Ninguém respondeu o que ele dizia. Porque ele dizia publicamente, para que todos ouvissem. Ora, no dia seguinte, no acampamento assírio tinha 185 mil cadáveres. Menos o rei, que foi poupado para que ele reconhecesse que a força dele, na verdade, era uma grande fraqueza. Ele pegou a carruagem dele, voltou para a Síria e nunca mais retornou. Mais tarde, os próprios filhos dele o assassinaram enquanto ele orava no templo de Deus. Então, meus irmãos, para Deus nada é impossível. E assim como Davi venceu o gigante Golias, nossos irmãos ucranianos poderão fazer frente ao poderoso exército de Deus. E eu espero em Deus que acabe essa matança. Eu estava feliz porque eu vi uma promessa de paz, mas agora eu sei que é Deus que nos dará essa paz e não os homens. Por isso, roguemos a Deus para que a paz aconteça pela força divina. E a palavra está com cara todos vocês. Como ninguém quer falar, então vamos para o Evangelho. Mara, você quer ler o Evangelho, filha? Mara? Oi, tio. Oi, boa noite, pessoal. Olha, hoje eu estou aqui no sítio de Tati Tá difícil, né, filha? e eu não estou com o evangelho aqui. Infelizmente, eu esqueci de trazer o evangelho. Mas nós temos Graziela. Vou ficar faltando aí dessa vez. Certo, filhinha. Estou aqui, vou abrir. Graziela. A beneficência. A beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo as mais puras e mais doces alegrias.
as alegrias do coração que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Ó, pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e de suave a generosidade das belas almas, esse sentimento que faz com que se olhe a outrem com o mesmo olhar com o qual se olha a si mesmo, que se desnude com alegria para vestir seu irmão. Pudesseis, meus amigos, não ter mais doce ocupação que a de fazer os outros felizes. Quais são as festas do mundo que poderias comparar a essas festas alegres, quando, representantes da divindade, entregais a alegria a essas pobres famílias que não conhecem da vida senão as vicissitudes e as amarguras? Quando vedes de súbito esses semblantes decorados se iluminarem de esperança, porque não tinham pão, esses infelizes e suas crianças, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam essas palavras que penetravam como um agudo punhal no coração materno. Eu tenho fome. Ó, compreendei quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria, onde um instante antes não via senão desespero. Compreendeis quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro das misérias ocultas, sobretudo porque são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e lembrai-vos dessas palavras do Salvador. Quando vestirdes um desses pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes. Tu deves conduzir os povos à felicidade, em ti praticando. Eles criarão para si alegrias infinitas para o futuro, e durante seu exílio sobre a terra, tu lhes serás a consolação, o antegozo das alegrias que gozarão mais tarde, quando se abraçarão todos juntos no seio de Deus do amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que desfrutei sobre a terra. Possam meus irmãos encarnados crer na voz do amigo que lhes fala e lhes diz: é na caridade que devias procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Ó, quando estiverdes a ponto de acusar Deus, lançai um olhar abaixo de vós, vede quanta miséria aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos que não têm mais uma só mão amiga para socorrer, e lhes fechar os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem fazer? Oh, não vos lamenteis, mas ao contrário, agradecer a Deus e prodigalizai a mãos cheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, a todos aqueles que, deserdados dos bens desse mundo, defiam no sofrimento e no isolamento. Colhereis nesse mundo alegrias bem suaves, e mais tarde só Deus sabe. Adolfo, bispo de Argel, Bordeaux, 1861. Há uma recomendação de Jesus com relação aos bens materiais. Ele disse: procurai juntar os vossos tesouros, onde ladrões não roubam e as traças não roubam, em vosso coração, porque aonde estiverdes, aí estará também o vosso tesouro. Meus irmãos, a prática da justiça, da caridade, da benignidade, do amor ao próximo, enfim, representa um preparo para a nossa vida futura, porque estando em um mundo ilusório, onde tudo, na verdade, se desfaz à luz do conhecimento verdadeiro, que é o conhecimento espiritual, estamos cientes que só podemos levar para o plano espiritual o que temos em nossa mente, em nosso sentimento, em nosso coração. Ou seja, o tesouro de toda a prática generosa que nós tivermos aqui no planeta Terra. Aproveitemos, portanto, a nossa encarnação para praticar o bem por toda parte, criando um ambiente
paz, confiança, de certeza de que estamos próximos de coisas melhores, porque praticar o bem, praticar o amor ao próximo, buscar a justiça, buscar a misericórdia, cultivar a bondade como uma coisa natural em nossa vida, é ter a certeza de que estamos no caminho certo para a espiritualização. E foi isso que Jesus testou no homem rico, quando ele se aproximou de Jesus e disse: Senhor, eu já cumpro todas as leis, já faço tudo que é dito pela minha igreja. O que mais me resta fazer? Jesus disse: toma os teus bens, vende e me segue. E aí o homem desistiu porque ele era muito rico. Na verdade, isso foi um teste, porque aqui na Terra nós temos um tempo de provas e de expiações. Alguns de nós sofremos provas devido a erros anteriores, mas alguns de nós também são testados, né? Então, são as provas que vêm para nos testar, para vermos até que ponto nós já progredimos. Como somos seres eternos, graças a Deus, e ao conhecimento que Jesus nos trouxe, que a vida é eterna, a vida não se acaba. Hoje em dia, a própria mecânica quântica, a física quântica, já comprovou a verdade de que existem coisas tênues que permanecem eternamente após a morte e que provavelmente serão o espírito daqueles que aqui viveram. Então já há, portanto, um estudo sério a respeito da eternidade do ser humano aqui na Terra. E aqueles que se interessam por física poderão agora ter um campo para o qual eles possam se voltar e estudar com mais profundidade das coisas. É quando a parte científica que nós conhecemos, que é tão alheia às verdades espirituais, agora começa a se juntar com a fé que outras religiões têm, mas que principalmente se desenvolveu dentro do Consolador prometido, que é o Espírito Santo. Deus, portanto, meus irmãos, e a partir de agora, juntamos tesouros para desfrutarmos dele no plano espiritual, para o qual iremos, com certeza, um dia, porque nada aqui na Terra deixa de material de perecer. O que prevalece é o Espírito. Portanto, hoje nós criamos a nossa situação boa no plano espiritual e em encarnações futuras. Porque para evoluirmos até o ponto de chegarmos à angelitude, passaremos por muitas e muitas encarnações. E já passamos por muitas encarnações para chegarmos até o ponto que nós estamos agora. Foi dito que a distância que nos separa do anjo foi a mesma distância que nos separou do átomo até a situação atual de Homo sapiens. Portanto, meus irmãos, devemos fazer o que pudermos, dentro das nossas possibilidades, para vivermos em paz com todo mundo ao nosso redor, criarmos um ambiente de harmonia em nosso lar e termos sempre em nosso coração o desejo de servir, o desejo de ajudar, o desejo de fazer o que tiver ao nosso alcance dentro da nossa relatividade. Ninguém pode dar mais do que aquilo que tem, assim como também ninguém pode tirar de alguém uma coisa que a pessoa não tem. Devemos, portanto, dar o máximo de nós dentro das nossas disponibilidades, dentro da nossa relatividade, e a cada dia procurar melhorar um pouco. Que amanhã sejamos melhores do que fomos hoje, que hoje temos sido melhores do que fomos ontem. É o caminho do progresso espiritual. Mas é também o caminho da felicidade plena. O espírito que se busca se melhorar a cada dia é um espírito que busca também a felicidade plena. Porque nos mundos ditosos,
Não há tristeza, só alegria. Todo mundo cumpre o seu dever com alegria. Todo mundo faz aquilo que é de sua obrigação com prazer. E todos se sentem realizados. A felicidade vem, portanto, do sentimento de amor que nós utilizamos no nosso dia a dia, tanto nesse plano ainda inferior, que é o plano de pós-expiação, como nos planetas superiores, onde existe a certeza da imortalidade da alma, onde não há crimes, onde não há coisas negativas, e finalmente chegaremos um dia à prova final, que seria a angelitude. Mas até lá ainda temos muito que caminhar. Pode ser que em bilhões de anos ainda não tenhamos chegado à angelitude, mas cumpre a nós fazermos o possível para, na nossa pequena relatividade do agora, já estarmos nos propondo o caminho do amor, o caminho do bem, da caridade, da justiça e da misericórdia. A palavra foi que era. Como ninguém quer falar, então vamos às perguntas. A adoração coletiva é preferível à adoração individual? Os homens reunidos por uma comunhão de pensamentos e de sentimentos têm mais força para chamarem para si os bons espíritos. Ocorre o mesmo quando eles se reúnem para adorar a Deus. Não acrediteis, por isso, que a adoração particular seja menos boa, porque cada um pode adorar a Deus pensando nele. Já nos tinha sido dito, quando quiseres orar, entra em teu quarto, em teus aposentos secretos, e ora em segredo. Teu Pai Celestial, que vê e ouve em segredo, atenderá a vossa prece. Ou seja, a oração é uma coisa muito individual. Orações coletivas tendem a ser menos importantes do que as individuais, mas todas têm o seu valor. Orar em conjunto é bom. É bom até porque é uma forma de confraternizar. Mas a oração individual nos dá a oportunidade de crescermos e nos identificarmos com o nosso Criador. Deus é nosso Pai. Foi Jesus que disse: eu vou para meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. Portanto, somos filhos de Deus, conforme a palavra de Jesus. E, portanto, Ele, que é nosso irmão mais velho, veio nos orientar acerca disso. Mas, como nós estamos muito longe ainda de conhecer o pensamento divino, a coisa mais alta que podemos fazer é sentir Deus. Para sentir Deus, temos que ter um coração puro, um coração voltado para o amor ao próximo, para o bem.
para a justiça, para a misericórdia, para poder sentir a presença divina junto a nós. Mas não esqueça, Deus está em toda parte, Ele está dentro de nós, porque nossas células cantam hinos a Deus. Ele está ao redor de nós, porque a natureza que nos envolve é a prova da manifestação do poder divino. E Ele está na consciência divina, porque Deus, Ele é um ser que nos criou, portanto, Ele é não criado. Ele não é como uma geladeira, como uma mesa, uma cadeira, não. Ele é um ser consciente, é um ser lúcido, é um ser que criou todo o universo. Só que, por ele ter essa grandeza imensa, nós estamos muito distantes de conseguir penetrar no seu pensamento. Somente os seres angelicais, como o próprio Jesus, que aqui esteve em nós, têm essa graça de poder conhecer o pensamento dele. Mas nós podemos sentir Deus quando praticamos o bem, quando andamos pelas veredas corretas, pelas formas corretas de viver. Podemos sentir Ele e Ele nos livra de muitas coisas que poderiam nos acontecer. Porque tem coisas que às vezes acontecem, nós nos queixamos, meu Deus, por que isso me aconteceu? Mas nós não sabemos de quanta coisa ruim poderia nos acontecer, que Ele nos livrou e que nós não prestamos atenção. Porque Ele está presente na nossa vida. Mas acontece que Ele também não é nossa babá. Nós temos que fazer as coisas direitas para que as coisas boas nos aconteçam. Se nós errarmos, nós sofremos as consequências dos nossos erros, não do erro de Deus, dos nossos erros. Mas Deus está presente na nossa vida para nos chamar de novo para o caminho certo, para fazer as coisas certas. E quando nós fazemos as coisas certas, tudo o que acontece de bom vem ao nosso alcance. Mas é preciso que nós tenhamos a consciência de que para termos essa sensação, essa certeza da presença de Deus, precisam fazer por onde merecer isso. Porque não é de graça. Nada é de graça no universo. Tudo tem a necessidade de um mérito para acontecer. E o mérito vem da disposição do bem e do trabalho. E a palavra está falando que era todos vocês. Em relação à relação coletiva, também está escrito aí, que onde estiverem reunidos duas ou mais pessoas, né? Meu nome eu estarei. Então, isso aí e é uma forma de confraternizar também. Em oração coletiva, né? É como nós estamos aqui, por exemplo. Sim. Nós somos quantas pessoas? 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Aqui fora os que estão lá fazendo parte da corrente também, são inúmeras pessoas. São orações coletivas. São boas, sim, mas a oração individual, na minha opinião, nos dá mais condições de voo, vamos dizer assim, de consciência, ou maior sensibilidade da presença divina, porque é uma coisa individual. Eu acho que é importante. É importante em grupo, mas é importante também individual. Eu até acho mais importante, na minha opinião. A palavra continua flanqueada. A minha quer falar, vamos à segunda pergunta, né? Vida contemplativa. Os homens que se abandonam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e não pensando senão em Deus, têm um mérito aos seus olhos? Não, porque se eles não fazem o mal, não fazem o bem e são inúteis, aliás, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que se pense nele, mas não quer que se pense apenas nele, visto que deu ao homem deveres a cumprir sobre a terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação não faz nada de meritório aos olhos de Deus, posto que sua vida é toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não haja feito. A encarnação aqui na Terra, como pouca gente sabe, é um processo longo, às vezes, no plano espiritual. Com algumas exceções
que são os casos das encarnações compulsórias, que as pessoas são tão perversas e tão más, que nem sequer passam por uma melhoria no plano espiritual, porque não aceitam, porque não querem, porque odeiam o bem, odeiam tudo que é bom, e por isso mesmo, para o bem deles próprios, são levados à encarnação para tomar um choque, o choque encarnatório, são as encarnações compulsórias. Fora essas encarnações que são exceções da regra, a maioria das encarnações são planejadas. E nossos irmãos apostam em nós. Às vezes, nós podemos modificar o projeto reencarnatório que Deus nos deu e, com isso, assumimos uma grave necessidade de nos mantermos o mais próximo possível do amor divino, o mais próximo possível do bem, da caridade, do amor próximo, porque nós mudamos tudo. Aí, nesse caso, prevalece o quê? O bom senso daquele que resolveu mudar a sua própria encarnação. Que Deus os abençoe, os proteja e os ilumine para que acertem. Mas, no mais das vezes, nós temos que seguir aquilo que foi planejado. Deus nos coloca nos lugares e na condição própria para o nosso crescimento espiritual. E se fugirmos disso, nós caímos no karma. Você sabe que o karma é o pagamento de tudo que fazemos de errado. Quem se volta contra a lei de Deus sofre as consequências. Não porque Deus nos castigue, mas porque nós mesmos criamos um mal que passamos a sofrer mais adiante. E a palavra está franqueada a todos vocês. Eu acho que a leitura, ela diz sobre a questão de você, né, da pessoa poder fazer o bem, né? Ela tem a oportunidade de agir e ela não age. Não faz o mal, mas também não faz o bem, né? E escolher não agir, não fazer o bem, não exercitar os ensinamentos de Cristo é também uma escolha, né? E o que essa questão aí, né, está apontando é justamente isso, é buscar agir no bem, não fazer o mal, mas também agir no bem, né? Porque Deus, ele busca sempre dar oportunidade de exercitarmos, né? Exercitarmos o bem nas suas mais diversas formas. E faz parte do nosso livre-arbítrio escolher não agir, né? E pela resposta aí, vale muito mais a pena, né? Você, ao invés de ficar perdendo tempo, não é perder tempo, né? Ao invés de passar muito tempo, essa é a frase mais assertiva, ao invés de passar muito tempo na meditação e na contemplação, no isolamento, buscar realmente se jogar na vida, nas interações, nos relacionamentos, porque ali está o aprendizado e ali é que está a oportunidade de exercitar o bem nas suas diversas formas. Essa leitura, ela se refere muito a uma coisa que acontecia muito no passado com os ascetas, que eram homens que iam para as montanhas para passar longos tempos em contemplações, em leituras, e abandonavam completamente a vida social, entregando-se ao egoísmo de viverem só para si mesmos. Mas eles esquecem que tem uma passagem na Bíblia que diz: oxalá fosses quente ou frio, como sós morno, tenho vontade de vomitar. Ou seja, mandar para um planeta compatível com o seu psiquismo. Deus não gosta de preguiça, Deus não gosta de quem é parado, de quem não se arrisca, de quem não busca fazer uma coisa melhor, de quem não tenta ser uma pessoa melhor.
Deus quer amar a todos indistintamente, mas ama mais aqueles que se colocam em condições de melhoria espiritual a cada encarnação. Por isso que quando Jesus foi abençoado, através do batismo com João Batista, uma voz estrondante se ouviu no céu: Este é o meu filho amado em quem me compraram. Claro que isso foi dito através da psicofonia dos anjos, né? Porque eles sabem que a manifestação divina se faz através de todos nós, inclusive dos anjos. Mas mostra também quem era esse Jesus que vinha dar a sua vida para nos mostrar que a vida é eterna e provar, através da sua materialização de discípulo, que essa vida realmente é eterna. Quem não se arrisca, como diz o povo, não petisca. Então, a vida é viver, é lutar, é buscar, é crescer espiritualmente. Se materialmente houver alguma vantagem, graças a Deus, mas a busca deve ser pelo crescimento espiritual, pela melhoria das nossas qualidades, enfim, pela busca do ser ótimo, vamos dizer assim, do ser o mais próximo possível daquilo que Jesus nos ensinou. São Paulo costuma dizer: sede meus imitadores como eu sou do Cristo. Então, a perseguição é nesse ritmo de Paulo. Vamos procurar imitar Jesus da maneira que nós pudermos. Você não pode imitar porque são muito fracos, pelo menos vamos arremedar, vamos tentar arremedar alguma coisa. Não ficar parado, não ficar inútil. Mas essa leitura, filha, se refere mais àqueles ascetas do passado que não existem mais hoje, né? Havia homens que sumiam pelas montanhas afora, meditando, e achavam que com isso aí iriam se espiritualizar, e não era por aí. O caminho, na verdade, é a luta do dia a dia com a consciência de que somos espíritos eternos em evolução e a busca por cada vez melhoria em nossa espiritualização. E a palavra continua confiável. Graças a Deus que não existe mais isso, para não tentar se espiritualizar. Nós temos que ir para o combate do dia a dia mesmo. Terceira e última pergunta. Da prece. A prece é agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus quando é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. E a prece de coração é preferível à que se pode ler. Por bela que seja, se a leis mais com os lábios que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando ela é dita com fé, fervor e sinceridade. Mas não crês que ela seja tocada pela do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que isso seja de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. A prece deveria ser a parte mais gostosa do nosso dia, porque é uma conversa com Deus de coração para coração. É a nossa concentração na luz que vem do alto. A nossa consciência de que Deus está presente em cada célula do nosso corpo e ao nosso redor e até mesmo no cosmos. E Deus está por toda parte. E então nós entrarmos em comunhão com Ele e dizermos o nosso sentimento, nossos desejos. Não é a questão de um petitório. Não, eu vou pedir a Deus só. Não. Vamos dar graças a Deus e sentir a harmonia desse momento de intimidade nossa para com o nosso Pai Celestial. Ele nos criou um dia, Ele nos transformou para uma fração de átomo em um ser senciente. Ele, em um dia de amor, um momento, um instante de amor, nos criou. E Ele é nosso Pai. Ele é um ser extremamente amoroso porque Ele nos criou. Então, Ele não está sempre conosco, está dentro de nós.
E nós podemos sim sentir, se quisermos ter essa condição de sentir a presença de Deus ao redor de nós e em nosso coração. Basta seguirmos todas as coisas boas que vêm em nosso coração. E Deus nos fala através da nossa consciência. A nossa consciência é a presença de Deus em nós. Vamos seguir a vozinha fraca que nos diz, faça o bem, faça a coisa boa, faça a coisa certa. E na hora da oração, vamos também, baseado em termos ouvido essas palavrinhas, sentimos que Deus está disposto também a nos ouvir nossas condições atuais de espiritualização e também as nossas necessidades. Expomos a Ele, abrimos a Ele o nosso coração e dizer tudo quanto pensamos e o que nós queremos, de fato, fazer. O importante naquele crente que quer sentir a Jesus, na verdade, não é nem pedir, é oferecer. Lembre da palavra de Nossa Senhora, quando hoje chegou a ela, para pedir a ela um tremendo de um sacrifício. Em um ambiente como daquela região dela, onde uma mulher que tinha um filho que não era do pai, era extremamente desprezada e arriscava-se até a ser morta por apedrejamento. Mas quando ela ouviu o anjo dizer que ela ia ter a honra de ter o Jesus Cristo, que era o Messias, e que de Deus, o próprio Deus, ia permitir ela uma situação miraculosa, ela fez o que? Disse, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim conforme a sua vontade. Então, tem orações, meus irmãos, que não é só pedir, é também oferecer. Deus, eu estou aqui, me usa para que eu possa ajudar meus irmãos. Usa meus sentimentos, usa meu coração, usa minhas mãos, meu trabalho, minha vida, para servir, para fazer parte do vosso grande plano da criação. Então, não é só pedir, é também oferecer a Deus o nosso concurso. Porque Ele não nos criou para sermos inertes, Ele nos criou para sermos pessoas co-criadoras, capazes de o ajudar no grande plano da sua criação. E a palavra está falando que era para vocês. Isso aqui, né? Na passagem dele, ele foi um espírito em movimento, né? Só fazendo bem, caridade, né? Isso para que nós pudéssemos, né, seguir suas pegadas, né? Essa foi a intenção. Meu pai não cessa de agir, também age. Eu acho que na maneira que Deus nos cria, não existe vaga para preguiçoso. Preguiçoso está fora. Alguém quer falar? Tanto a fazer, né? Muito a fazer. Nós temos muito a agradecer e pouco a pedir. E a palavra continua franqueada. Deus lê nossos pensamentos e se nós estivermos sempre voltados à gratidão, não precisa a gente pedir. Ele sabe de todas as nossas necessidades. Ele nos conhece por tempo. Mais alguém quer falar? Bom, como ninguém quer falar, então é a última pergunta. Agradecendo a Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso por tudo aquilo que foi dito e ouvido, e rogando a Ele que nesses dias de carnaval haja somente brincadeira, folia, alegria e não haja crime, ou pelo menos se reduza ao mínimo possível, que todos se divirtam sem ódio, sem rancor, e todo mundo se perdoando, e todo mundo somente brincando como crianças, para que tudo acabe bem na quarta-feira. Que Deus os abençoe a todos que se encontram nas festas, nos blocos e nos carnavais desse Brasil inteiro. Que Deus os abençoe e dê a eles
a consciência da fraternidade e não fazer ao irmão o que não gostaria que fosse dito. Rogamos também, Jesus, e nesses tempos de violência Ele proteja nossos lares e nossos familiares, afastando para longe de nós os ladrões, os bandidos, os malvados encarnados e desencarnados. Tenham todos eles afastados, desviados, conduzidos para lugares distantes, longe de nossos lares, longe de nossos familiares, e que se arrependam do mal que tiverem feito até agora e que retornem ao bem para que voe Jesus, o sábio. Porque Deus não quer a morte do pecador, mas sim o seu arrependimento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que e não nos deixes cair em novas tentações, mas livra-nos do mal, e assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, estamos por encerrada a reunião de estudo. Uma boa semana de diversão para quem ainda vai se divertir. E uma boa semana de trabalho para quem vai trabalhar. Inclusive, nosso irmão Fábio não compareceu por causa do trabalho.